Conexão Ciência. Desde a graduação, o professor Marcos Cláudio Signorelli sempre se identificou com a área da saúde coletiva e que marcou a sua trajetória na academia, profissional e pessoal. No último episódio do Conexão SUS, ele detalha o conceito e como o SUS aplica os princípios nos programas que atendem a população. A minha formação é em fisioterapia e desde a graduação eu sempre gostei muito da área de saúde coletiva. Na época a disciplina chamava saúde pública e tem um pouquinho de diferença entre saúde pública e saúde coletiva. A saúde pública é mais que o governo, vamos dizer assim, né, as entidades públicas ofertam para a população, enquanto saúde coletiva é isso também, mas é muito mais do que isso, né? Saúde coletiva ela tem um aporte grande das ciências sociais e humanas em saúde, então ela tem, basicamente a saúde coletiva são 3 grandes áreas, né? Que é política, planejamento e gestão em saúde, que é o que as pessoas geralmente associam com saúde pública, né? A segunda área é epidemiologia, que estuda, né, indicadores de saúde, enfim, as taxas, tudo isso que a gente acompanhou bem na pandemia, né? Quanto que, né, de taxa de incidência da doença que está acontecendo. Então, a epidemiologia é isso. Mas a saúde coletiva, que é um conceito, um campo próprio do Brasil, desenvolvido no Brasil, é um conhecimento do sul global, ela tem uma terceira área que se chama Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Então, esse é o nosso diferencial aqui da saúde coletiva para a saúde pública, né, dos países do norte. Ciências Sociais e Humanas em Saúde olham para questões como as desigualdades sociais e como elas impactam na saúde, o processo, né, de determinação social das doenças. Hoje a gente tem muitas doenças que são causadas por vírus, tal, mas tem muita doença que a causa é social, né? É a falta, por exemplo, de acesso à moradia, à rede de esgoto, saneamento. Então, estudar esses fatores com o olhar das ciências sociais e humanas é muito importante. Então, desde a graduação, eu sempre fui mais, vamos dizer assim, né, simpático. Eu fiz um estágio, na época chamava Programa de Saúde da Família, hoje é Estratégia de Saúde da Família. E na minha graduação, eu concorri a um prêmio, eu sou de Santa Catarina, e existia um prêmio do governo do estado chamado Mérito Universitário Catarinense, que o governo distribuía bolsas para estudantes, né, os que eram mais destaque na sua área, para fazer um intercâmbio. E o intercâmbio na área da saúde era em Cuba. E eu tentei por 3 anos, sabe? Eu fui cada ano melhorando um pouco mais meu currículo, enfim, aprendendo um pouco mais, me qualificando. E no último ano da faculdade eu consegui, então, ganhar o prêmio, né? E fui fazer o intercâmbio científico em Cuba. E isso mudou a minha vida, né? Foi muito transformador por lá conhecer o sistema deles de saúde da família, toda a abordagem deles voltada para atenção primária, então para promoção, prevenção, mesmo com poucos recursos, né, financeiros, eles conseguem ter excelentes indicadores de saúde. E porque trabalham muito nessa lógica da atenção primária, que é você investir na promoção da saúde e na prevenção das doenças antes que elas se instalem. Então foi um divisor de águas, talvez, na minha trajetória. E depois, enfim, fui fazer mestrado, até fiz na área de fisiologia, que é uma área mais de laboratório, né? Mas o doutorado eu dei preferência para fazer na saúde coletiva. Fiz na Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo, né? Na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E lá existia um programa que tinha essa abertura para estudar as questões das ciências sociais e humanas em saúde. E, assim, pela minha trajetória, né? Eu entrei na universidade bastante jovem, com 25 anos, e entrei para criar o curso de graduação em fisioterapia. Era um campus novo que estava abrindo no litoral do Paraná, no município de Matinhos. E como um campus novo, ele tinha poucos recursos, enfim, não tinha estrutura de laboratório, tudo. Então a gente acabou vamos dizer assim, por uma falta de recurso, direcionando a formação para a área de saúde coletiva. E isso, na verdade, foi uma grande potência. Então, aquela coisa, né, de quando você está com um desafio, mas transforma ele numa oportunidade. Então, a gente transformou o curso de fisioterapia voltado para a área de saúde coletiva. Então, com interface, né, nas unidades básicas de saúde, com serviços, por exemplo, espaços de aprendizagem, né, com grupos de idosos, com as escolas de educação especial, né,
com as escolas públicas mesmo, as escolas regulares, né? Trabalhando, por exemplo, nessa lógica de prevenção, né? De agravos. Então, enfim, foi um curso bastante, assim, que me deixou mais próximo, inclusive, desse campo da saúde coletiva, e que aí fui fazer o doutorado na área, tá? E o doutorado, eu fui estudar uma questão bem específica, que é a violência doméstica contra as mulheres e como que a atenção primária à saúde atende essa demanda, essa necessidade das mulheres, né? Então, claro, isso foi há quase 20 anos atrás, então foi na época que recém foi aprovada a Lei Maria da Penha, então a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? Por exemplo, de rede de apoio, de serviços, não tinha, por exemplo, o caso da mulher brasileira, né? Que são avanços que a gente tem hoje em dia, mas na época tudo era muito incipiente. E surgiu justamente dessa demanda que a gente ouvia essa queixa nas práticas, né, nas aulas práticas, nos estágios com os estudantes. Você estando na atenção primária, você vai na casa da pessoa. Então você, sabe, recebe um café, um chimarrão, um cafezinho, né? As pessoas te oferecem o melhor. Na fisioterapia você está muito em contato com os pacientes, né? Não é que nem, por exemplo, o médico que às vezes é uma consulta rápida de 15 minutos e prescreve o medicamento e vai. Na fisio não, a gente está toda semana, às vezes 2 vezes por semana em contato com as pessoas durante um longo tempo. E essas queixas vinham, queixas de violência doméstica. Então foi vamos dizer assim, nesse cenário que eu acabei me aproximando mais do tema. Quando você vai estudar violência, é um tema essencialmente das ciências sociais e humanas, né? E que tem um impacto grande na saúde. A violência já foi vista como um problema só da segurança pública. E para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, a OMS propõe que a violência é um problema de saúde pública e que requer ações intersetoriais, seja do próprio sistema de saúde, seja da educação, da assistência social, da geração de trabalho e renda, e também, né, do judiciário e também da segurança pública. Então não é só um problema de polícia, é um problema de toda a rede, vamos dizer assim, né? E então fui fazer o doutorado em saúde coletiva para tentar entender melhor, me aprofundar, né, nesse campo científico, entender como é que era a relação dos profissionais, quer dizer, se a mulher falava que ela estava sofrendo violência ou era o profissional que percebia, mesmo sem ela falar. Se no momento que tinha essa revelação, o que o profissional lá da atenção primária, né, podia fazer? Ele ajudava ela, né? E foi bem interessante porque eu entrevistei, fiz uma pesquisa etnográfica, né? Fiquei então quase 1 ano em campo, numa unidade básica de saúde do município de Matilhas, e acompanhando a rotina daqueles profissionais, né? E eu vi que quem era chave nesse processo eram as agentes comunitárias de saúde. Então, as agentes comunitárias de saúde, que são as ACS, né? Elas vão nas casas das pessoas, elas conhecem quem mora ali, qual é né, a composição da família, o que trabalha, o que faz, se estuda, se tem doença crônica, se não tem, quem está grávida, se está fazendo acompanhamento pré-natal. Então, e sabiam também dessa questão da violência doméstica, porque são pessoas, a maioria das agentes comunitárias trabalham no próprio, moram e trabalham no próprio território, né? Então elas tinham esse papel-chave de levar essa demanda, muitas vezes era para a enfermeira, e a enfermeira, enfim, encaminhava aí dentro da rede na atenção primária. Então, hoje eu defendo muito essa categoria, que são as agentes comunitárias de saúde, porque não só na questão da violência, que inclusive elas teriam que ter, né, uma formação para isso, acho que não é a nossa pauta aqui hoje, mas que elas são esse braço importante do Estado, do sistema público de saúde do nosso SUS, nos territórios. Então, elas conseguem saber se tem uma criança necessitando, sei lá, de comida, por exemplo, está passando por insegurança alimentar, se tem alguma pessoa, um idoso, por exemplo, que está numa situação meio de abandono, de negligência da família, né, às vezes muitos acamados. Então, eles e elas, né, fazem essa ponte entre a comunidade e o serviço de saúde. E na questão da violência doméstica também. Então, elas acabam muitas vezes sabendo, ou pelas próprias mulheres, ou pelas vizinhas, né? Então, por essa rede que se forma no território, e que muitas vezes são elas que trazem a demanda
dessa mulher para dentro do, vamos dizer assim, do espaço público, né, do serviço público. Seja um atendimento em saúde, seja buscar uma medida protetiva, seja, enfim, orientar aquela mulher, claro, né, dentro da sua limitação profissional também, mas que faz essa roda girar, sabe, de contactar outros profissionais, de tentar buscar ajuda. Então, eu defendo muito, acho que essa é uma das principais conclusões, assim, da minha tese. Tanto as agentes comunitárias de saúde quanto as enfermeiras têm um papel fundamental. Incrível, não? Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilha para que mais pessoas possam conhecer o trabalho que é desenvolvido pelos profissionais da saúde e de outras áreas no Sistema Único de Saúde. Até breve! Conexão Ciência.